Sobrando aí, ó. Silêncio, já pra frente, presta atenção aqui. Quem tá fazendo esse trem? Então, na aula de hoje nós iremos falar sobre Francis Bacon, filósofo inglês que viveu aí entre 1561 e 1626, ou seja, na transição do século XVI para o século XVII. Francis Bacon. O que significa esse nome, vocês sabem? Bacon. Como seria a tradução desse nome para o português? Francisco. Sabia que antigamente traduziam-se nomes? Eu tenho, por exemplo, um livro de Karl Marx lá em casa, do início do século XX, a obra do Capital. Estava lá Carlos Marx. Meu nome mesmo, Pedro, é uma tradução do latim Petrus, que vem do hebraico Cefas. E Maria? Maria? Miriam. Maria José. De Miriam, Maria tem o mesmo significado, a mesma raiz etimológica. Pedro vem de Petrus, de Cefas, que significa pedra, rocha. Oi? Carlos Marx, né? Se não me engano, significa martelo, marreta. É Marx, né? Que na verdade é martelo. Marx, na verdade, vem de Marte, que é o deus da guerra também. E Carlos, eu acho que é o urso. Uma coisa assim. Mas, vamos lá. Francis Bacon. Como é que seria traduzir Francis Bacon para o português? Adotando a tradição antiga de traduzir nomes. Francis é diminutivo de Francisco. Como é que é o diminutivo de Francisco para nós hoje? Francisquinho. Chico, né? E Bacon? O que seria a tradução para o português? Porco é porcs, né? O que os ingleses chamam de bacon, a gente aqui chama de toucinho, toicinho. Então Francis Bacon seria um Chico Toicinho. E foi ele quem disse que conhecimento é poder, ou saber é poder. O que quer dizer essa frase? O que ela significa? Quanto mais conhecimento você tem, mais Sobre tudo você tem. Sobre pessoas, sobre a natureza. Então, quanto mais conhecimento se tem, mais poder você tem sobre a natureza e sobre as pessoas. Aqui está nascendo a ciência moderna. A ciência moderna nasce tentando compreender a natureza para poder dominá-la. Depois a ciência vai evoluindo no sentido de também não dominar só a natureza, mas dominar as outras pessoas. Hoje existe, por exemplo, a psicologia, que é o estudo da mente humana. E a psicologia desenvolve vários estudos no sentido de entender como funciona a nossa mente, o nosso cérebro. E aí uma galera estuda pra caralho isso para usar as melhores técnicas para nos controlar e nos manipular. Por exemplo, a indústria cultural. O que é a indústria cultural, vocês sabem? É a indústria que visa lucro. A indústria que transforma a cultura em mercadoria, especialmente em entretenimento. Te interte enquanto te manipula, enquanto te usa. Hoje essa indústria está muito disseminada nas redes sociais. É uma indústria de entretenimento. E essa indústria, ela percebeu e entendeu como que captura a nossa mente, a nossa atenção. Existem duas coisas, por exemplo, que atraem a nossa atenção de forma assim praticamente instantânea. E que nos prende. E que a partir delas é fácil nos manipular. Tem duas pulsões que movem o ser humano: Eros e Thanatos, sexo e violência.
Praticamente tudo hoje nos meios de comunicação está relacionado a isso. Os filmes sempre tem sexo e violência, né? A gente gosta, por exemplo, de assistir luta, MMA, UFC, tem muita violência. Os sites mais acessados do planeta, um site pornográfico, né? PH. Xvideos. Então eles sabem como nos controlar e nos manipular a partir disso. Aí até a arte, a música hoje, a MC Pipoquinha. As músicas da MC Pipoquinha é de quê? Fala sobre o quê? De sexo, né? MC Pipoquinha. Grande filósofo, né? Ela falou esse dia dos professores, vocês viram? Não? Lá veio falar que tinha sido cancelado, foi não? Então, a indústria cultural, a indústria do entretenimento percebeu o rumo que nos cabe. Olha as músicas famosas aí, sertaneja. Tá falando sempre sobre o quê? Amor, sexo, traição, chifre, né? Mas fala de tudo, fala pra história. Outra coisa que nos prende é a história, chamada storytelling, né? Contar histórias. O sertanejo raiz conta muita história. Histórias tristes, né? Da vida no sertão, ou do sujeito que era do sertão e foi pra cidade. É uma, por exemplo, do Tião Carreiro Pardinho, que diz o seguinte: mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo sinais, metade da mocidade está virando marginais. Então está falando de alguma forma aí também da violência, da corrupção do ser humano. Está presente, né? Naquela época já estava na cultura. Essa cultura de quem morava no campo, na roça, é uma cultura muito mais simples. E hoje, muitas vezes, não tinha essas coisas. Olha só como é que muda a sociedade. No campo, ou a cidade do campo, as cidades pequenas, quem morava na roça, geralmente ali, todo mundo conhecia todo mundo. Não tinha assalto. Violência tinha, porque tinha merda aí. E muito mais violência, talvez, do que hoje, porque as tretas naquela época não eram resolvidas na justiça. Era um xingamento em rede social, era na bala, na peixeira, né? Então por isso que há estudos que mostram que hoje, por incrível que pareça, nós vemos a era menos violenta da história da humanidade. Vocês sabiam disso? E a era mais rica e próspera da história da humanidade. É mais burro também. Oi? Pelo contrário, a mais esclarecida. No tempo de Francis Bacon, por exemplo, era só alguns poucos que sabiam ler. Então, pouquíssimas pessoas sabiam ler. Hoje em dia, nós temos um momento da história em que tem mais pessoas que sabem ler na história da humanidade. Mesmo que você leia muita merda e bobagem, porque tem uma lei chamada Lei de Brandolin. Essa lei diz o seguinte: 90% dos livros já escritos são merda pura. E os 10% dos livros bons é tentando refutar as merdas dos 90%. Ou seja, mesmo os livros não são boas referências. Porque a maior parte dos livros nem tratavam de verdade como a gente trata hoje. Os livros religiosos. Os livros religiosos tratam muitas vezes de mitos. E não de histórias verídicas, fatídicas, com todo o rigor científico que a história hoje exige. Mas voltando ao Francis Bacon, ele vai desenvolver a filosofia da ciência, ele é um empirista, portanto para ele nós conhecemos graças a quê? A experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos sentidos. Então, qual é a fonte do conhecimento? Galera, anotei, ó. Qual é a fonte do conhecimento para Francis Bacon? Os sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato.
O conhecimento científico ele ergue sobre si mesmo, através da experiência. E ele avança firme e cumulativamente descobrindo leis e tornando invenções possíveis. Ele permite que as pessoas façam coisas que não poderiam ser feitas. Por isso, saber é poder, conhecimento é poder. A ciência, não a religião, para o Bacon, ela foi vista aí, a partir da modernidade também, cada vez mais como a chave do conhecimento. Então a ciência vai substituindo a religião como forma de explicar as coisas. Por isso que eu digo, a maior parte dos livros já escritos são livros religiosos. Os livros religiosos estão trazendo ensinamentos ali muito mais morais do que ensinamentos científicos. Mas muita gente toma os livros religiosos como ciência. Não é ciência. A partir do século XVI. Por exemplo, qual é a diferença entre astronomia e astrologia? Astrologia te molda a partir de uma informação e astronomia Astros está relacionado aí aos astros celestes. Logia é estudo dos astros. Mas para a astrologia, eles acreditam que os astros influenciam na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. Por exemplo, eu sou de touro. Então, porque eu nasci no mês de abril, a posição dos astros vão determinar com que eu tenha uma determinada personalidade, identidade e comportamento. Há prova disso? Isso é uma crença, isso é uma teoria. Ela se comprova na realidade? Isso se chama senso comum. Não há nenhum estudo científico que ateste que funciona a astrologia. Pelo contrário, a astrologia trabalha com coisas genéricas que podem ser aplicadas a qualquer pessoa. Qualquer característica de qualquer signo pode ser aplicada para a maior parte dos seres humanos. Uma outra característica ali. Você acredita em signo? Oi? Você acredita em signo? Não acredito que há alguma influência dos astros sobre a personalidade das pessoas. Primeiramente, quem acredita no mesmo é astério. Não faz sentido acreditar no trem desse, que porque sei lá o que está numa certa posição define minha personalidade. E aí é algo que não tem nem como você testar, experimentar. Por exemplo, aí você é de touro. Você não tem nenhuma característica de touro. Então você tem que fazer seu mapa astral. Porque provavelmente você tem ascendente em tal, com lua e tal, com sol não sei na onde. Aí o que? Para tentar corrigir o fato de você não ter nada a ver com o seu signo, ele fala, por causa do seu ascendente, por causa da sua lua, por causa do seu que lá. Nunca vai ter errado, porque sempre vai ter uma desculpa para tentar corrigir o que ela errou. Então, astrologia. Já a astronomia é o estudo dos astros, de como que eles funcionam. Quais são os movimentos que eles fazem? Por exemplo, o Kepler chega à conclusão que os astros eles movem-se em torno do Sol num movimento chamado elíptico. Então não é um movimento circular, por exemplo, que a Terra faz sobre o Sol. Ele faz uma elipse. Elipse é algo meio oval, né? É um movimento completamente diferente. Biologia era para ser ciência, mas a astrologia não é ciência. Ela é uma teoria. Nomia é regra, né? Ou as leis. Então a astronomia ela estuda as leis que regem o universo, os astros. Aí nós temos uma lei, o movimento elíptico dos astros. Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol e que todos os outros planetas fazem em torno do Sol. Isso é astronomia. E não é astrologia. Isso é teoria que tem que se comprovar através de estudos, de observações astronômicas, através de cálculos matemáticos e geométricos. Agora a astrologia não tem que comprovar, velho. Todos os estudos já feitos sobre astrologia chegaram à conclusão unânime. Não funciona. A astrologia é mais puxada. É muito mais o que? Autoprofecia, ou profecia autorrealizada. Você começar a ler e estudar sobre astrologia. Aí você acredita, eu tenho essa personalidade porque eu sou desse signo. Aí você começa a se comportar como se tivesse aquela personalidade. Aí você faz de tudo para confirmar. Eu li no meu signo essa semana
minha semana é só uma merda. Aí você começa a psicologicamente procurar merda na sua vida. E inconscientemente fazer merda. Minha semana só é uma merda quando tem jogo do Corinthians. Pela decepção. A minha tava sendo uma merda com o Flamengo, até ganhar do Vasco. Né? Trouxe uma alegria passageira. Vai tomar tudo do Fluminense. Imagina o torcedor do Vasco, você entrou pra ver 3 derrotas seguidas. O ABC ainda. ABC. Então o método científico, pessoal, ele trabalha com experiência sensível, com indução. O que é indução? Indução é um método de conhecimento que vai de experiências particulares até se chegar numa conclusão geral. Por exemplo, eu analisei o ferro, percebi que ele conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que ele conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que ele conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que ele conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que ele conduz energia elétrica. Analisei o cobre, percebi que ele conduz energia elétrica. Fiz várias experiências particulares. Qual conclusão que eu posso chegar a partir dessas experiências? Todos eles têm algo em comum. Todos eles são o quê? Metais. E todos, eu posso chegar a uma conclusão. Os metais ou são bons condutores. Nem todo metal, né? Por isso que é perigoso a generalização na ciência. Porque tem metal que não conduz energia elétrica. Qual metal que não conduz energia elétrica? Mercúrio. Mas, geralmente, os metais são bons condutores de energia elétrica. A ciência nunca trabalha com certeza absoluta. Quem trabalha com certeza absoluta são as religiões. Religião trabalha com dogma. O que é dogma? Uma verdade absoluta. Uma verdade que não pode ser questionada. A ciência não. Tudo na ciência pode ser questionado. Desde que você apresente provas em contrário, tão consistente quanto aquilo que você está questionando. Ou mais, né? Precisa ser mais consistente do que aquilo que você está questionando. E é por isso que a galera negacionista, por exemplo, falha miseravelmente. Porque tenta falar, a ciência é falha. Sim, é falha. Mas apresenta uma coisa melhor. Um estudo melhor. Não apresenta. Ah, só que ela é falha. Mas o índice de acerto dela é muito maior do que a da religião. A religião é muito mais falha. Como explicação da realidade. Astrologia. Astrologia trabalha a mesma perspectiva da religião, que é a crença. Para muita gente funciona. Mas funciona? Eu vou falar isso. A religião, ela basicamente ela é um refúgio para pessoas que têm problemas. Todo mundo procura a religião quando está com problemas. Quando eu estava no seminário, tinha um padre que falava o seguinte: a igreja é igual curva de rio, só para tranqueira. Só quem tem problema sérios, problema de saúde. As pessoas só procuram Deus quando estão na merda. Problema de saúde, problema de relacionamento, problema financeiro. A igreja só deu merda. E quem sabe Deus me abençoe, eu mudo de vida, né? Ou ele resolve esse pior meu aqui, tá fora. Esse é o método indutivo do Francis Bacon. E é o método que a ciência usa. A ciência vai lá e pega, estou testando um remédio. Testou com a pessoa, testou com outro, testou com outro, com outro. Funcionou com a maior parte, né? Geralmente é 90% e 100% ali. 98%. Aí beleza, esse remédio está aprovado. Porque nunca é 100% assim. A ciência trabalha com probabilidades, não com certeza absoluta. Quem trabalha com certeza absoluta é a religião. Então há uma probabilidade grande de você tomar esse remédio, se você tomar a vacina, você vai. Aí há uma probabilidade praticamente nula de você tomar esse remédio, ivermectina, aquelas plenárias, 20 Covid do mundo, tomar esse remédio não vai adiantar porra nenhuma. É estudo científico.
Ah, mas tem efeito placebo, você acreditou que vai melhorar e melhorou. Por quê? A doença, por exemplo, a Covid, vai matar menos de 1% da população. Então, para mais de 90%, mesmo pegando, não vai morrer. Mas aí, o sujeito que acredita, né? Vou usar o termo para poder me referir. O sujeito que acredita nesses remédios, o que ele pensa? Eu tomei o remédio me livrou de morrer ou de ter a versão grave da Covid. Não. A chance de você não ter nada mesmo, já é só 2% fica internado em estado grave. Menos de 1% morre. Então, em cada 100 casos, só 2 ficam em estado grave e 1 geralmente morre. O resto tem a doença e passa de boa. Ah, mas eu tomei esse remédio. Tem um amigo meu, mora em Londres. Ele vem aqui pro Brasil comprar azitromicina e ivermectina. Meu pai do céu. Falou, já tá. Essa semana ele mandou. Peguei Covid de novo, não sei quantas vezes, já na 5ª vez. Ainda bem que eu trouxe remedinho, sempre me salvo. Nossa. Meu pai do céu. Ciência. Ciência funciona como? Não é certeza absoluta, mas é estudo, é probabilidade. A vacina, a probabilidade é muito maior do que esses remédios. Esses remédios, o papel que eles vão cumprir é mesmo que os anticorpos do seu corpo, praticamente. A Coronavac, a probabilidade de 96%. É menor, a Coronavac tinha menor delas todas. Era menos eficaz. Era menos eficaz. Mas esse remédio tem eficácia. Agora essa medicina, esse remédio tudo. Aí tem um cara lá da França lá que forjou os trem, o cara frauda estudo científico há anos. Os caras pegam o estudo desse cara como se ele fosse um. Mas se a ciência, o Francis Bacon defendendo ciência, trabalho de indução, você vai fazer experiências particulares até chegar numa concepção geral, mesmo assim. Essa geral não é 100%. Nem todo metal conduz energia elétrica. A vacina não vai funcionar para todo mundo. Agora, a azitromicina, a ivermectina, qualquer um lá, o outro, mas cloroquina, isso não funciona. E se funcionar, a taxa é de menos de 50%. Hoje em dia o pessoal me leva porque ninguém vai procurar realmente. Ah, mas ele falou que dá certo, então eu vou lá. Fala do cara que tá ali mesmo. As pessoas querem acreditar, né? Por isso que a religião tem muito mais seguidores do que a ciência. A ciência, na verdade, não quer seguidores. A ciência quer estudos. A religião quer seguidores. E o seguidor, ele não costuma pensar e questionar a própria crença. Ele só vai. Você falou que salva, que dá certo, então vou fazer isso porque o meu pastor falou, o meu político favorito falou. Uma crença, né?